A agenda política e econômica se transformou no continente em geral. Eu acredito que isso seja um bom sinal para o futuro. Harish Natarajan, AKE Group. A Venezuela está enfrentando a maior crise da sua história e continua tentando combater as taxas de inflação exorbitantes e a escassez de recursos, que levaram a economia do país a despencar 10% este ano. Como a Venezuela poderia estimular o crescimento de suas exportações? Eu acredito que a desvalorização da moeda e as altas taxas de inflação reverteram qualquer efeito positivo. Nós esperávamos que uma desvalorização do bolívar pudesse estimular as exportações, mas isso não está acontecendo. Outro problema fundamental é que, considerando o estado geral da economia do país, o poder de atrair investimento para setores além do petróleo, ou até mesmo para este setor, é muito limitado. Com essa escassez de recursos, será muito difícil para qualquer setor crescer. Is incredibly limited. With the shortages of supplies, it seems very difficult that any sector will be able to grow. É improvável que vejamos uma recuperação no futuro próximo, e sem grandes reformas políticas e econômicas, vai demorar muito até que o setor de exportações da Venezuela se recupere. O presidente da Argentina, Macri, previu um crescimento econômico entre 3% e 3,5% para 2017 e que a inflação deve diminuir. Qual é a sua previsão para o crescimento da economia argentina? Eu diria que essa taxa de crescimento é um pouco otimista demais, apesar de acreditar que a Argentina esteja a caminho de uma recuperação. É importante lembrar que este será um ano difícil para a economia do país, por causa da implementação de reformas, como a remoção do controle da taxa de câmbio, que desvalorizou a moeda e gerou inflação. Considerando esses fatores, eu diria que haverá um recuo de 1% a 1,5% na economia argentina este ano. Is going to be a difficult year. We're looking at best, I think, and maybe a 1% to 1.5% contraction in the economy this year. Entretanto, há muitos fatores positivos para o futuro. Entretanto, um dos desafios para a Argentina será a sustentação do impulso para reformas econômicas. As difíceis circunstâncias econômicas enfrentadas pelo país este ano poderiam interromper a trajetória para uma recuperação. Nesse sentido, nós precisamos ser cautelosos em relação a esse otimismo de um crescimento de mais de 3%, mas uma taxa acima de 2% tornaria a Argentina um dos países mais promissores na região, apesar dos grandes desafios. O volume de comércio da economia latino-americana caiu pelo terceiro mês consecutivo. Esta é a primeira vez que isso acontece desde 2008. Existe algum motivo para otimismo em relação à atual situação da região? Sim, durante os últimos anos, o setor de commodities tem desacelerado e os preços despencaram. Além disso, a economia brasileira, que é importante para o crescimento da região, está em uma situação muito difícil. E se houver uma recuperação, ela provavelmente vai demorar pelo menos 1 ano e meio para acontecer. A economia parece estar se estabilizando com um recuo de 3%. Apesar disso, eu vejo alguns sinais positivos. Primeiramente, parece que o populismo econômico está perdendo força. Esse tipo de política econômica predominava na Argentina, antes do governo Macri, e na Venezuela. Nesse sentido, eu acredito que isso seja um sinal positivo também para países como o Peru, que é uma das estrelas da região, e para a Colômbia, onde, apesar da desaceleração das commodities, o governo tem tomado medidas razoáveis. Portanto, certamente há fatores positivos para países individuais, mesmo que esse não seja o caso para a região da América Latina em geral. You've had a reasonable movement from the government, potential peace with the FARC, all of which are very positive. There certainly are reasons to be optimistic about individual countries, even not necessarily the region overall. Obrigado pela participação, Harish. Continuem conectados a Dukascopy TV para mais atualizações e notícias econômicas. Até mais!